Boa tarde, tudo bom? Antes da gente começar, eu queria saber um pouco só de vocês, rapidinho. Quem aqui é fornecedor de eventos, produz eventos, levanta a mão. Tá? Quem aqui é cliente, contrata evento? Tá, legal. Tem as pessoas que não levantaram a mão nenhum dos dois, aí eu já fico até curioso para saber, né? Porque está numa feira de eventos, alguma coisa tem a ver com eventos. Então, o que eu vou falar aqui com vocês hoje tem muito a ver com um case, uma coisa muito um projeto que a gente desenvolveu ligado ao storytelling. Como colocar o storytelling dentro de um evento e transformar um evento numa... Tá ruim o som? Tá bom. Alguém tá com problema de ouvir o som? E acho que só vocês estão com problema, acho que é o fone de vocês, talvez, porque o resto parece estar bem. Tá tudo certo com o som? Tá bom. Eu vou falar de um case que é ligado ao storytelling. Como o storytelling pode ajudar a transformar um evento numa experiência imersiva. E aí a primeira coisa importante a falar é sobre um pouco sobre o storytelling, do que se trata isso, do que tem, do que estamos falando quando falamos de storytelling. E é uma das coisas mais antigas da humanidade. O ser humano conta histórias desde a época da caverna, né? Então é algo muito poderoso e que a gente usava para transmitir conhecimento. Alguém aprendia uma técnica de caçada, contava para os outros ao redor da fogueira, para os outros aprenderem a caçar também e para as novas gerações aprenderem, assim por diante. E o storytelling oral, a história contada ao vivo, ela é sempre muito poderosa. Depois, além disso, música também conta história, né? Na verdade, canta história, mas toda letra de música está contando uma história também. Aí depois disso a gente, né, vem com a literatura, com a escrita. O ser humano desenvolve um jeito de registrar as histórias e que a literatura tem uma grande vantagem quando a gente fala em termos de storytelling, que a literatura ela é muito barata, né? Você escreve um texto, coloca num livro e o livro pode ser um e-book, então a produção é muito barato de fazer e não tem custo para a imaginação. Se você fizer uma história que se passa uma guerra intergaláctica ou fizer 5 pessoas dentro de uma sala, o preço é o mesmo. O que já não é no audiovisual, né? O audiovisual ele tem essa diferença de produção. Depois de um tempo veio o teatro, que é uma história acontecendo ao vivo, não tão narrada, mas ela sendo desenrolada. É considerado o formato gourmet do storytelling, porque é o mais caro por impacto. Toda vez tem que ter os atores, toda vez tem que ter uma produção. Então ele tem essa questão de ser muito poderoso, porque o ator consegue olhar no olho das pessoas e trazer atenção, mas ele é muito caro por impacto. Depois a gente tem o cinema, que é um jeito de condensar uma história, né? Então um livro demoraria uma semana para ler, o filme conta a mesma história em 2 horas. Esse é o grande poder do storytelling no audiovisual, ele tem como compactar essa informação. E por fim vem o videogame. O videogame ele tem esse poder de deixar a decisão na mão da audiência, não na mão de quem, não na mão do autor. Ele entrega esse poder do desfecho da história, da conclusão da história. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o evento é um jeito de juntar tudo isso num lugar só. O evento é uma possibilidade de você fazer literatura, história em quadrinho, cinema, audiovisual, videogame, tudo isso junto. E é desse case que eu vou falar, que é do IT Forum. É um congresso de TI. Alguém já ouviu falar do IT Forum? Levanta a mão. Tá. É um congresso de TI junto aos principais líderes de tecnologia do Brasil, com fornecedores de tecnologia, eles fazem reunião de negócio. É muito um congresso, são 4 dias de evento, de reunião de negócio. O grande objetivo deles é fazer... esse é a cara do evento em 2015. Eu tinha sido chamado para palestrar sobre fazer um workshop de storytelling, e aí no meio depois disso eles me convidaram para trabalhar esse projeto dentro do fórum em si. E o grande objetivo do fórum é entregar a reunião de negócio entre os convidados e as pessoas que estão lá vendendo, oferecendo tecnologia. Eles têm por contrato entregar 2.060 reuniões de negócio. E aí eles convidaram a gente para fazer esse trabalho de revestir o evento com uma história. Qual que era o objetivo aí? O evento foi ficando muito previsível e meio até, de certa forma, perdendo um pouco o charme que ele tinha, né? E um dos palestrantes que foi nesse ano aqui do evento foi o Domênico Di Masi,
e ele falou assim, olha, o evento de vocês ele é muito legal, mas ele falta um pouco em estética, falta um pouco em revestir isso com uma outra cara, porque ele está uma cara muito corporativa, muito sério, muito duro. E aí que entrou o projeto de storytelling. Então o que a gente fez? Criou uma grande história para o evento, e essa história toda, o participante, o convidado, recebia essa história a partir de um livro. Então a gente já começou com a literatura. Existia um livro que contava a história de um deus do tempo, que foi aprisionado na Terra 5.000 anos atrás. Então Gilgamesh, um deus, um rei, um semideus da antiguidade, aprisionou o tempo e a partir daí ele começou a usar o tempo a favor da humanidade. Esse fator do tempo vocês conhecem. Quem aqui já dormiu, aí teve um monte de sonho, aí de repente acorda com medo achando que perdeu a hora, quando olha no relógio passaram 2 minutos. Quem já passou por isso? Sabe essa sensação? Isso quer dizer que esse deus, o tempo, ele está perto de você fisicamente. E o contrário também acontece. Sabe quando você dorme de noite, parece que você não dormiu nada, e já quando você vê de manhã, já está de manhã, e você dá a sensação de que você não dormiu nada? Quer dizer que o tempo está fisicamente longe de você. Então quando o tempo foi aprisionado pelos humanos no passado, 5.000 anos atrás, ele começou a ser levado onde era importante ele estar para ajudar a evoluir a humanidade. Então essa foi a história que a gente contou. E a partir daí, esse deus foi sendo levado, então, durante o Renascimento estava na Itália, durante a Evolução Industrial ele estava na Inglaterra e assim por diante. Hoje em dia ele fica sendo levado de um lugar para o outro por uma ordem secreta, né, por um grupo de pessoas que controlam ele. Só que esse grupo de pessoas decidiu abrir mão do tempo e passar adiante para uma outra visão, porque começou a ter uma disputa por como usar o tempo de uma forma melhor. E aí 3 conselheiros dessa ordem secreta se separaram e falaram que estava errado a forma que o tempo estava sendo usado. Um deles achava que o tempo tinha que ser mais desacelerado, ficar mais no passado, que a gente avançou muito no tempo, tem muita poluição, muita bagunça, muito trânsito, que a gente tinha que resgatar valores do passado. Então essa era a Liga Care, que eram de pessoas que queriam resgatar o passado. Aí tinha um outro grupo que achava que não, que está tudo certo, é só a gente se manter no presente e não ficar sonhando nem com o futuro, nem com o passado. E tem um grupo que acha que, na verdade, não estou vendo carro voador, eu quero acelerar ainda mais o tempo. E os convidados do evento foram separados em times. E a partir daí eles tiveram que escolher um time de acordo com essa crença, e a partir daí viveram um jogo. E o jogo era jogado durante os 4 dias do congresso. E a história ia sendo contada por vídeo que eles recebiam, tanto no celular, quanto eles tinham em alguns momentos estratégicos, eles assistiam. Inclusive, antes de ir para o evento, já recebiam alguns vídeos. E também, dependendo da performance deles, tinha um tipo de peça teatral com o resultado da atuação deles durante o dia. Então era muito um videogame nesse sentido. A gente tinha caminhos possíveis e ajustava a peça de teatro de acordo com a performance dos participantes durante o dia. Inclusive, no último dia, essa aqui é a foto nesse evento, os convidados podem levar a família, então as crianças todas sentaram ao redor do palco e teve um grande encerramento em que o tempo foi liberto e foi entregue, foi passado para a nova liga. Então isso foi o que aconteceu ano passado no evento, e a gente já teve alguns resultados muito legais e um aprendizado muito importante. Então essa é a grande transformação que o storytelling trouxe para o evento. Isso aqui foi um evento em 2015, e esse aqui é exatamente o mesmo evento, com a mesma estrutura, o mesmo gasto, inclusive, de cenografia, no ano seguinte, quando entra o storytelling. Dá um salto muito grande, ele estava assim e ele fica assim. Porque o storytelling permite essa construção, que traz essa possibilidade lúdica e traz elementos que a gente consegue usar. Então, quando a gente está falando só de um nível conceitual, a coisa fica muito sóbria. Na hora que a gente traz também um conceito de entretenimento, a gente consegue revestir de um outro jeito. Então isso aqui, obviamente, já aumentou o impacto do evento, já mudou a experiência dos participantes. E eles já começaram a interagir com personagens, logo de cara. Eles chegaram e os personagens já conversavam com eles. E o evento foi completamente diferente. Eles passaram por várias situações, novas dinâmicas que não existiam no evento. Esse aqui é um grande consultor de TI. Ele virou um oráculo dentro do evento. Então, com isso, ele tinha como fazer uma contextualização das coisas que ele falava.
A gente teve alguns encontros muito interessantes entre os convidados, porque o pessoal de TI muitas vezes é tímido, é mais introspectivo. Só que agora eles tinham uma premissa para conversar entre eles, que era a Liga, que era o jogo que eles estavam jogando. Então muitos deles comentaram isso, que o jogo ajudou muito no relacionamento do evento, a conseguir otimizar muito isso. Aqui é uma foto de vários concorrentes do mercado, que todos eles juntos na foto, porque eles estão fazendo parte do mesmo time. Diz que é a única vez que tem a foto de todos eles juntos, sorrindo todo mundo. Então essa é a vantagem de trazer uma história, trazer o jogo aí para dentro. E o resultado em números, a gente falou, o grande promessa é entregar 2.060 reuniões de negócio. Eles tinham um sonho de entregar 2.100 reuniões de negócio, só que para isso o participante tinha que fazer reunião a mais no momento livre dele. Então ao invés de ir para a praia, ia no resort na Bahia, o evento acontece no Iberostar, ao invés disso ele teria que fazer reunião espontânea. E muitas vezes isso é difícil de acontecer. Mas com o game, para conseguir mais pontos, ele tinha que fazer reunião espontânea. E aí com isso a gente conseguiu ultrapassar esse sonho de 2.100 reuniões de negócio. É um evento que tem 18 anos e pela primeira vez ele passou esse número e a gente atingiu 2.396 reuniões de negócio. Então isso dá um acréscimo de 16% a mais de reuniões que foram realizadas. Então isso já foi um número, já foi um ganho muito grande. Só que já veio um aprendizado junto, que foi de um dos participantes da Embraer, que ele falou, olha, seria mais legal se a história tivesse ligado ao mundo de TI diretamente, porque a gente ficou muito indireto falando da história do tempo, da corrida contra o tempo, de controlar o tempo. Eu falei, não, seria mais legal se tivesse focado em TI. Então, na segunda edição que teve do evento, a gente já fez essa adaptação e trouxe para a realidade também do CIO, da tecnologia. Para isso a gente transformou, a gente criou um vilão da história, que era uma hacker, e ela estava querendo matar o tempo, ou destruir o tempo, ou libertar o tempo através de soltar as amarras dele digitais. Então a gente já trouxe mais para a realidade dos participantes, e aí com isso a gente conseguiu um engajamento muito maior. Então aqueles 16, a primeira coisa foi a interação subiu muito entre eles e com a história, e aqueles 16% que a gente tinha feito de aumento no primeiro evento ficou pequeno. No segundo, a gente conseguiu aumentar 40%. Então, aí foi uma coisa absurda. Só que isso também gerou um outro aprendizado. Porque muitos dos participantes ficaram tão engajados e tão dentro da história que eles começaram a ficar fazendo um monte de reunião e até perder o foco deles de fazer relacionamento. Então, esse veio um outro aprendizado que a gente não precisa focar tanto no número final. A gente tem que focar em qualidade. E aí foi o que a gente fez para esse ano. A história continuou. E essa é a ideia do que a gente quer com o storytelling. Que não precise todo ano ficar inventando uma coisa nova, que possa ser como um seriado que tem temporadas. E isso ajuda muito a não ter um desperdício criativo, a conseguir manter, inclusive nos participantes que já conhecem a história, uma sensação de familiaridade, continuação e continuidade. Então o que a gente fez nesse ano foi transformou aquela vilã, aquela hacker, na protagonista da história. E a heroína virou a vilã. Então a gente criou uma grande sensação de que tudo pode mudar a qualquer momento, de que nada está certo, porque isso reflete um pouco o mundo de tecnologia hoje. Ninguém sabe para onde as coisas vão. E foi isso que a gente quis fazer dentro da metáfora da história. E o resultado que a gente teve com isso foi, numericamente, a gente não se importou mais com o número de reuniões. O que a gente quis fazer é vamos aumentar a qualidade do evento. E para isso ele tem que seguir uma agenda. E normalmente eles faltam nas compras, não normalmente, mas tem uma quantidade de faltas que é de... o ano passado tinha sido de 479 faltas aos compromissos agendados dele. Se ele chegar atrasado, se ele sair antes, ele conta como ele faltou. Então a gente percebeu que a régua ali era conseguir marcar que ele fizesse a reunião dele no momento em que ele tinha que fazer. Então a gente conseguiu fazer... das 479 reuniões que tinham de faltas, caiu para 122. Porque aí a regra do jogo mudou. Então a regra do jogo não era mais fazer reunião extra. A regra do jogo era seguir a sua agenda. E aí a gente consegue perceber também como tudo dentro de uma história, dentro de uma gamificação, é importante entender qual que é a sua regra e quais são os seus gatilhos. O que você quer com os participantes? O que você precisa deles para que o evento seja um sucesso? E é a partir daí que você vai conseguir direcionar. Então você consegue sempre escolher o caminho das pessoas dentro de uma proposta que elas vão gostar. Porque mesmo a gente fazendo essa proposta, o evento foi visto como muito mais interessante, muito mais legal, muito mais lúdico do que ele era normalmente. Daí que a ideia, o ano que vem continua,
E ainda dentro da temática do tempo, o ano que vem vai ser uma viagem no futuro. Vai ser a história do amanhã. Então aí o tempo vai avançar com as pessoas para ver o que vai acontecer na tecnologia no futuro. E vai ser uma experiência muito mais, inclusive, digital, tecnológica. A gente vai trazer o próprio tema da tecnologia para um evento de tecnologia. E vai ter desde realidade virtual, realidade aumentada e várias outras coisas imersivas ali no meio. O que a gente quer com isso no longo prazo? Que esse evento e essa história dentro do evento deixe de ser só uma história dentro do evento e fique uma coisa muito maior. Começar a fazer webséries, começar a fazer histórias em quadrinho, começar a fazer livros que vão para o mercado inteiro, não só para esses líderes do mercado que estão lá de tecnologia, mas que ele possa levar essa história para o analista, que ele possa levar essa história para a equipe dele e que isso possa se espalhar. É basicamente o que o Star Wars faz, só que dentro do mundo corporativo. Né? E com isso, o que a gente quer fazer é que tanto o storytelling, quanto o marketing, quanto o investimento todo em comunicação deixe de ser visto como um custo e passe a ser visto como um grande investimento, que passe a ser visto como um patrimônio. Porque esses personagens, inclusive, vão poder ser licenciados para marcas de tecnologia. Vai poder chegar uma empresa de tecnologia, como por exemplo a IBM, e usar um dos personagens para uma campanha dela, ou colocar uma campanha dela dentro da história. Então a gente consegue fazer uma amarração muito interessante. E dentro do mundo de eventos, storytelling faz muito sentido nessa possibilidade de contar várias histórias, múltiplas histórias, usando todas as possibilidades narrativas que a gente tem aí de ferramentas. Né? Então, basicamente, a ideia como um todo é essa. Isso é tudo, na verdade. Né? Eu deixei um tempinho para alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta rápida, dá para responder. Se não, eu deixo também os meus contatos, se alguém quiser mandar e-mail, conversar, continuar essa conversa. É o famoso slide da foto. E eu ainda tenho 4 minutos, na verdade 3 minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta, aproveite agora. Se não, pode mandar por e-mail, a gente conversa depois. Tem a pergunta? Alô? Mais fácil eu vir aqui, né? Eu queria saber se o storytelling se aplica a qualquer tipo de eventos. O evento médico, por exemplo. Evento o quê? Médico. Médico? Sim, não. Eu gosto desse case porque é tecnologia. Né? Se serviu para TI, vai servir para qualquer coisa. É um evento de B2B de tecnologia. Serviu para isso, vai servir para qualquer coisa. Vai servir para um médico, vai servir para uma convenção de vendas, vai servir para um evento de premiação de uma campanha de incentivo. Para qualquer coisa, storytelling vai servir. Aí entra só uma coisa que eu não comentei, que é o preço disso tudo. Né? Que não é o preço financeiro, é um custo de tempo. Então o que a gente envolveu aqui, o desenvolvimento desse projeto foi um desenvolvimento de 6 meses. De ficar construindo essa história. Então quem são os personagens, o que eles representam, o que eles significam, porque você tem que fazer uma coisa sob demanda para a área. Então se é para medicina, vai ter que criar personagens que tenham a ver com a área médica. Se é tecnologia, a gente criou uma história a ver com tecnologia. Se vai para automobilístico, vai ter que criar um outro tipo, vai ser o Transformers, é um outro tipo de história. Então todo segmento é possível, mas sempre vai ter um trabalho de criação e construção muito grande antes. Então precisa ter um tempo de preparo, de planejamento muito bem definido. Tá bom, obrigada. Então acho que é isso, né, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e qualquer coisa, estou à disposição.